Oi gente, bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje vamos falar sobre como ganhar vocabulário em inglês, que é uma coisa que todo mundo passa dificuldade, principalmente quando é iniciante, porque não consegue ler nada, não tem noção de palavra nenhuma. Então, com essas dicas, vocês vão conseguir aumentar o vocabulário de vocês, independente do nível que vocês estiverem, porque são dicas super aplicáveis para qualquer um. São bem práticas e ajudam bastante. Então, antes da gente começar o vídeo, já vai curtindo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos lá para a primeira dica, que seria: assista muitos vídeos em inglês e anote as palavras. Com legenda ou sem legenda. Aí vai depender do seu nível. Se você for um nível muito iniciante, coloca com legenda para você saber como é que escreve as palavras. Mas se você já for um nível mais avançado, nem precisa de legenda, que é até melhor para você treinar o seu listening. E para que anotar? Bom, eu vou contar pra vocês depois uma experiência, que aí eu vou explicar pra vocês por que vocês têm que anotar as palavras, que é um método que pra mim, pelo menos, funcionou bastante. Mas, esses vídeos que vocês vão assistir, prestem atenção, porque não caiam na cilada de assistirem vídeos de listas de vocabulário, onde a pessoa simplesmente senta na frente da câmera e começa a falar um monte de palavra, umas 50 palavras em 10 segundos, e aí você vai anotando as palavras e a tradução do lado. Olha, só se esse método de escrever as palavras ajudar muito. Porque eu acho que, assim, lista de vocabulário não serve pra nada. Porque você vai ali escutar a pessoa falando um monte de palavras uma atrás da outra, sem contexto nenhum, vai ficar bem mais difícil pra você lembrar dessas palavras depois. Por isso que é importante que vocês assistam um vídeo que tem um contexto. Por exemplo, um vídeo de vlog, de rotina. Se você quer ganhar vocabulário de móveis do quarto, aí assiste um tour pelo quarto, que você vai aprender muito vocabulário com contexto. Vai ficar muito mais fácil de você lembrar depois que palavra que era e de associar com o contexto que ela é usada. Porque se você simplesmente vê uma palavra ali numa lista, você não sabe como é que usa ela. Você não sabe uma frase que você pode botar ela ali no meio. Mas se você está assistindo um vídeo que tem um contexto, você vai lembrar, naquele vídeo, tal pessoa usou essa palavra pra querer dizer isso, então eu posso dizer isso de novo. Então você já vai ter, assim, uma ideia, né, bem melhor de como usar aquela palavra do que se você simplesmente lê ela numa lista de vocabulário lá aleatória. Então agora eu vou contar pra vocês por que eu acho que anotar as palavras ajuda bastante. Eu tava assistindo um vídeo essa semana pra ganhar vocabulário lá do canal da Karina Fragoso, English in Brazil, e nesse vídeo ela tava contando uma rotina dela, limpando a casa dela, pra gente aprender vocabulário de limpeza da casa. Então, por que é bom? Porque ela tava dando um vocabulário, só que ela tava mostrando num contexto, que era um vlog dela limpando a casa dela. Então, é bem mais fácil de você lembrar como é que diz dobrando a roupa, porque você vai lembrar do vídeo dela, da imagem dela dobrando a roupa, vai ficar mais fácil. Só que pra ficar melhor ainda, eu acho que é bom anotar as palavras. Por quê? Porque depois que eu assisti o vídeo, eu anotei algumas palavras e outras palavras eu só prestei atenção mesmo. E aí no outro dia de manhã, eu acordei e pensei, vou tentar lembrar daquelas palavras que eu assisti no vídeo de ontem. E aí eu percebi que eu me lembrava muito mais facilmente das palavras que eu tinha escrito do que aquelas que eu só tinha escutado. Porque aquelas que eu tinha escrito, eu tinha tido um contato em dobro. Eu tinha escutado, prestado atenção e ainda eu tinha escrevido a palavra e eu tinha tido um contato bem maior desse jeito do que só aquelas que eu tinha só escutado. Então aquelas que eu tinha só escutado eu conseguia me lembrar, mas não tão bem, não tão claramente, nem com certeza. Mas aquelas que eu tinha escrito eu tinha muita certeza. E eu não tinha nem lido assim o papel de novo. Não, simplesmente estava sem papel, sem vídeo, nada. Eu tava só tentando lembrar comigo mesma. E eu conseguia me lembrar muito mais claramente das palavras que eu tinha escrito. Por isso que eu acho que seja melhor você assistir o vídeo e anotar essas palavras. Porque o contato em dobro ali que você acaba fazendo e tendo quando você escreve ajuda bastante. Mas se você não quer assistir vídeo para aprender vocabulário, se você quer simplesmente ler, então é bom que você leia um texto. Não uma lista de vocabulário, um texto, porque o texto vai ter um contexto, texto com contexto. Então, leia esse texto e vai ser bem melhor, porque você vai, tá entendendo ali o assunto. Tipo, eu quero aprender um vocabulário de rotina. Aí você lê um texto sobre rotina, e aí vai ficar bem mais fácil, tá? Próxima dica, crie uma lista com as palavras que você mais usa no seu dia. Não é pra você ler uma lista na internet, é pra você criar a sua, com as palavras e expressões que você mais usa. E aí você vai fazer o quê? Você vai lá na internet e você vai procurar, como é que se diz tal frase que eu gosto muito de falar em português. Porque geralmente quando a gente muda de idioma, a gente quer continuar falando e se expressando do mesmo jeito que a gente se expressa em português.
Então você vai procurar falar as mesmas coisas que você fala em português. Então se você já sabe como que fala aquelas palavras, você vai se sentir até mais fluente. Não adianta de nada você aprender um vocabulário sobre carros se você nem fala sobre carros. Mas se você sabe o vocabulário que você usa no seu dia a dia, aquele que você mais precisa saber, você vai sentir até que você está num nível mais avançado. E é o que realmente importa, você saber as palavras que você precisa usar, não aquelas que você nunca vai usar, porque você não tem nada a ver com o assunto. Então procure lá na internet essas palavras no dicionário, as expressões, frases que você mais usa, que você geralmente precisa falar, e aí procure elas, traduza elas para o inglês e anote elas. Ah, mas eu vou estar fazendo uma lista também. Você não era contra listas? Sim, contra ler listas de vocabulário de outra pessoa. Mas você criar uma própria lista, você vai estar escrevendo, vai ajudar a memorizar. E você vai estar indo atrás na internet para procurar elas num contexto. Então, o que eu dou de dica para vocês? Quando vocês forem procurar essas palavras, essas frases que vocês usam muito no cotidiano de vocês em português, quando vocês procurarem elas lá no Google, leiam frases que têm essas palavras ou vejam, assim, frases também inteiras. Se, por exemplo, você procurar uma frase inteira, procura um vídeo ou algum texto que tenha essa frase inteira para você ver o contexto delas. Próxima dica, escute muito e preste atenção em tudo que você escutar. Por quê? Porque quando você está escutando ali um áudio ou vendo um vídeo, você tá meio que fazendo uma revisão de todas as palavras que você já aprendeu. Suponhamos aqui uma hipótese de que você aprendeu vocabulário sobre clima no mês passado. E aí você não revisou, você não sabe se você lembra realmente. Aí você tá vendo o jornal em inglês e começa a previsão do tempo. Aí ali você vai conseguir revisar muito vocabulário que você aprendeu. Então você vai estar revisando num contexto e ainda você vai estar sabendo como que as pessoas usam, como eu disse, o contexto. E depois, quando vocês forem usar essas palavras de novo, vocês vão se sentir mais confiantes. Por quê? Porque vocês vão saber, eu vi aquela vez no jornal que usa essa palavra nessa frase. Então você vai saber, aplicar aquela palavra de novo numa frase parecida. Então prestem muita atenção em tudo que vocês escutarem, porque ajuda bastante e funciona como uma revisão. A última dica seria escreva muito. Por quê? Porque quando a gente está escrevendo, sozinho principalmente, a gente precisa usar muitas palavras. A gente precisa dominar muito ali o inglês para conseguir fazer um texto coerente que outra pessoa vai entender. Então, quando você está escrevendo um texto, você se liga em muitas palavras que você ainda não sabe. Então, quando você está ali escrevendo, fala sobre qualquer coisa, tipo, faz um resumo sobre o último filme que você assistiu. Ali você vai precisar usar tantas palavras, que você vai acabar percebendo se você está dominando bastante o inglês ou não. Porque aí ali você vai perceber as palavras, que você não sabe. Aí vai lá atrás delas no Google e vê como é que escreve em inglês e assim vai aumentar o seu vocabulário. Então, o simples ato de escrever aumenta o seu vocabulário. Então, essas foram as dicas, eu espero que vocês tenham gostado, que elas ajudem muito vocês. E, por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, me sigam lá no Instagram também e até a próxima!